A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Texto esse que foi compartilhado conosco, né, no culto da manhã, no culto de oração na igreja, pelo irmão Rubens. O irmão Rubens trouxe uma palavra aqui nos Salmos de número 46. E agora eu vou compartilhar com os irmãos aqui algo da parte de Deus neste Salmos de número 46. É um Salmos que fala de agradecimento, é um cântico, né, de louvor a Deus e agradecimento a Deus, né? É um salmo que nos fala da fortaleza de Deus, da confiança na proteção de Deus sobre a vida, sobre nossas vidas, ou sobre a vida daqueles que são fiéis a Ele, né? E é um salmo que traz, de uma certa forma, conforto para nós. Sabemos que passaremos por lutas, passaremos por provações, passaremos por vários tipos de adversidade. O próprio Jesus falou para nós que nós teríamos aflições, mas o mesmo Jesus disse: tem de bom ânimo, da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. E os Salmos de número 46, na minha Bíblia aqui, na epígrafe aqui da minha Bíblia, diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos ver aqui o que o salmista quer dizer para mim e para você. No versículo 1 ele começa dizendo assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Glorificado seja o nome do Senhor. O salmista já começa afirmando que Deus é o seu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Não fique angustiado, não fique preocupado com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir. Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque Deus proverá. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 2, ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ó, ainda que, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que haja uma calamidade, ainda que os montes se abalam, terremotos, ainda que aconteça uma catástrofe, nós permaneceremos fortes. Sabe por quê? Como diz o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece, né? Nós passamos por lutas e por adversidade, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. Os irmãos lembram daquela passagem que Jesus vem caminhando, né, por cima da água no meio daquela tempestade, e diz o texto lá que Pedro ele vai até o encontro de Jesus. Mas o que Pedro errou naquela ação dele de caminhar sobre as águas em direção de Jesus foi olhar para a adversidade. Ele foi olhar para o vendaval, ele foi olhar para os mares, para o bravio dos mares, e ele esqueceu de focar em Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos focar em Cristo. Pedro, quando deixou de focar em Cristo, ele submergiu e gritou: Senhor, acuda-me! E Jesus foi lá e pegou Pedro pelos braços. Mas sabe por quê? Porque ele perdeu o foco. Muitas das vezes nós sofremos porque perdemos o foco em Cristo Jesus. Esquecemos do Deus que nós servimos. Esquecemos que esse Deus que nós servimos é um Deus que jamais nos abandonará. A Bíblia diz que ainda que nossos pais, as nossas famílias nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Então nós podemos, o salmista vai dizer aqui no versículo 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam, e no seio dos mares eu permanecerei firme. Versículo 3,
Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ó, que maravilha! Pode acontecer desastre, pode acontecer problemas, eu posso ficar desempregado, posso ficar enfermo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos tomar posse dessas palavras, meu irmão, minha irmã. Nós passamos por lutas, né? Jesus não falou que seria mil maravilhas ser cristão. Os discípulos foram mortos, né? Foram torturados, passaram fome, como o apóstolo Paulo mesmo diz, passei fome, passei nudez, fui preso, fui apedrejado, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque o Paulo não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas aqui não se vê, são eternas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós precisamos sempre olhar para o alto. Nós não podemos focar na adversidade, nós não podemos focar nos problemas, nós precisamos entender que nós servimos um Deus que sempre vai cuidar de nós. A promessa deles, eu jamais te abandonarei. O Senhor jamais nos abandona. Versículo de número 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 4 ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ó, Deus cuida. Deus cuida. Há um rio cujas correntes alegram as cidades do Senhor. O Senhor, ele tem cuidado de nós. O salmista usa a figura aqui de rio. Né? Imagine só uma situação no deserto, o povo em guerra, o povo sendo perseguido. E quando ele fala de rios, ele fala de fartura, ele fala de vida, né? De vigor, porque o rio simboliza isso. Simboliza que você está passando por luta, está passando por adversidade, mas a confiança, nós precisamos confiar que há um rio para saciar a nossa sede. Há um rio para saciar as nossas necessidades. Há um rio que vai nos alimentar e nos manter de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glorificado. Isso é confiança, irmãos. No contexto aqui dos Salmos, de número 46, foi um livramento que Deus deu dos assírios ali no governo de Ezequias. Os assírios estavam para invadir, né? E o povo clamou a Deus, e Deus deu esse livramento. E isso aqui é um louvor de agradecimento a Deus pelo livramento. Então isso aqui, ele está agradecendo e louvando, engrandecendo o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós esquecemos de louvar a Deus. Deus nos dá livramento, às vezes, todos os dias, nos abençoa. Nós oramos e Deus responde às nossas orações. E muitas das vezes esquecemos de agradecer. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Apesar de não merecermos, né, de sermos pecadores, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, que ele se coloca logo como principal pecador. E nós verdadeiramente somos o principal pecador, mas a sua graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos alcançado. Versículo 8 do Salmos 46. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, contemplai.
contemplai as obras do Senhor, contemplai o que o Senhor tem feito. Os irmãos lembram daquela passagem em que o servo do profeta, né, Eliseu, acho que é o profeta Eliseu, o profeta Eliseu, que a cidade estava, o povo de Israel estava cercado, né, pelo inimigo, e o servo de Eliseu, quando ele olha assim, ele vê os soldados cercando, e fala, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Aí ele vai lá e acorda o profeta, e o profeta ora ao Senhor e diz, Senhor, abra os olhos do meu servo, para ele ver, né, olhar com os olhos espirituais. E diz o texto lá que o servo de Eliseu, Deus abriu os olhos dele e ele contemplou os anjos, né, protegendo a nação. Ó, glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos dá uma visão espiritual das coisas, para nós pararmos de olhar com nossos olhos carnais, porque com os olhos carnais nós só vamos ver problemas e dificuldade, mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós vamos contemplar as obras do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus Altíssimo. Versículo 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, glorificado seja o nome do Senhor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é contigo, aquietai-vos, confia no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a vitória, e contemplar os anjos de Deus, e contemplar a proteção do Senhor sobre a minha vida e sobre sua vida. Nós sofremos muitas das vezes porque olhamos as coisas apenas pelos olhos carnais. Olhamos para as dificuldades, o tamanho das lutas, o tamanho das provações, mas não, nós precisamos olhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Mesmo diante da escassez, mesmo diante das lutas, das adversidades, nós temos que continuar glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Quando Ele não nos livra da adversidade, Ele nos dá força para superar. Ele nos dá resistência, Ele nos dá sabedoria para podermos lidar com os problemas do dia a dia. E o que nós precisamos fazer é isso, é tomar posse dessas palavras aqui do versículo 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nisso. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. Nós precisamos crer. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Irmãos, nada disso aí vai melhorar não. É daí para pior. As provações vão aumentar. As lutas vão aumentar. Os discípulos de Jesus foram mortos, crucificados. Tem pessoas nos dias atuais sendo mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas dando a vida literalmente por conta do Evangelho de Jesus Cristo. E você aí reclamando por conta de um problema, de uma dificuldadezinha, comparado ao que os nossos irmãos estão sofrendo fora aí. Países perseguindo, China, Coreia do Norte e outros países, no Oriente Médio, pessoas sendo decapitadas por conta do Evangelho de Jesus Cristo. E nós muitas das vezes ficamos murmurando por conta de um probleminha que acontece na nossa vida. Aquietai-vos, porque eu sou o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos está com você, está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Tome posse desta palavra. Viva esta palavra. Pratique esta palavra. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida. E para podermos ter a confiança desse salmista, de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fique na paz e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.